Entenda isso e não se importe quando alguém tentar te diminuir. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Burigato. E na aula de hoje eu quero falar sobre algo fundamental para o seu amadurecimento, para o fortalecimento do seu emocional e para que você consiga, não é, lidar muito melhor com a realidade e, consequentemente, lidar muito melhor quando alguém tentar te diminuir, tentar te rebaixar, te julgar de uma forma que, sei lá, talvez te pare, né? Ou te impeça de fazer algo que você quer, ou enfim, faça você ficar muito mal em relação àquele julgamento, não é? Bom, o tema de hoje então é não se importar com essa tentativa, mas é claro, fortalecer o seu emocional e amadurecer para que você não consiga, né, não se importar com isso, né? Mas antes, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e claro, né, se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, né? Bom, vamos lá, esse tema é muito importante e é um tema que eu reflito bastante, não é? Por quê? Porque desde muito cedo eu resolvi fazer coisas, não é? Que eram muito diferentes das pessoas que me rodeavam, não é? Então, eu comecei a trabalhar e rapidamente eu fui lá, pedi demissão, comecei a empreender, aí daqui a pouco eu mudei o empreendimento, fui fazer uma outra coisa, né? Trabalhava num ramo, depois fui trabalhar para outro, depois tentei fazer uma loja, conquistei alguns sonhos meus muito cedo. E aí, o que acontecia muito, obviamente, não é? Eram pessoas que destoavam daquele estilo de vida, e ainda destoam, né? Até hoje, eu querendo ou não, tenho uma vida muito diferente das pessoas que me cercam, né? Aqui sem entrar no aspecto de melhor ou pior, porque cada um sabe da sua realidade, mas eu resolvi fazer o que eu queria e eu fui atrás disso, não é? E aí, com isso, claro, muita gente te julga, muita gente tenta te diminuir, muita gente olha pro que você tá fazendo e tenta te puxar para baixo, como aquela metáfora do caranguejo, que o caranguejo tenta sair do balde, o outro puxa ele para dentro de volta, não é? E há muitas tentativas nisso, né? Tanto até no portal Poder Social hoje, se você olhar, são vários treinamentos com várias habilidades fundamentais, que no todo entram nessa ideia do amadurecimento da sua personalidade, do seu relacionamento, não é? Onde eu falo de persuasão, falo de negociação, falo de poder emocional, falo de poder social, falo de relacionamentos, falo de amadurecimento, onde tudo isso vai compondo, uma peça vai ligando na outra, não é? Para que você consiga o seguinte, para que você consiga olhar para a realidade, interpretar, primeiro, reconhecê-la, não é? Lê-la melhor. Você olha para a realidade, você compreende melhor o que está acontecendo. Com isso, você interpreta melhor, não é? Então, já que você tem mais clareza sobre o que você vê, você tem mais clareza sobre como você interpreta aquilo. Claro, tudo isso necessita de certo repertório. Com isso, você lida melhor com ela. E você lidando melhor com ela, por exemplo, quando alguém te julga, você faz todo esse processo, e todo esse processo ele incrementa suas habilidades. Com isso, você amadurece. Então, por exemplo, lá atrás, uma tentativa de diminuição me doía muito mais do que dói hoje. Hoje eu olho, eu consigo ler aquilo melhor, interpretar aquilo melhor e lidar melhor com aquilo consequentemente. Então, por exemplo, o Portal Poder Social, ele é isso, né? Ele é esse conjunto de habilidades que vão se encaixando uma na outra, vão te fortalecendo e vão te trazendo essa maturidade para que você lide melhor com isso. E, por exemplo, uma das coisas fundamentais, né, que hoje, por exemplo, quando alguém chega lá e começa a me julgar, olha o que eu faço, olha como eu lido com a minha vida ou qualquer coisa nesse sentido, me julga, tenta me diminuir, tenta me rebaixar, eu primeiro tento entender melhor aquilo, tento encaixar aquilo até numa lista de prioridades, porque veja, há uma possibilidade de eu estar errado, obviamente, e com isso eu melhoro com aquele feedback, não é? Só que um ponto fundamental é claro, eu tento observar aquilo muito pelo aspecto da tentativa, vamos dizer assim, da natureza humana, não é? Ou seja, cara, de onde está vindo aquilo? Então, por exemplo, quando, né, eu julgo alguém, quando eu faço isso, eu tento observar, peraí, já que eu estou olhando para alguém que é diferente de mim, por que isso está acontecendo? Por que eu estou julgando? Por que eu estou tentando diminuir? É um exercício fundamental, viu? E aí eu faço, obviamente, o contrário. E nessa tentativa eu fui cada vez mais clareando. E esse clareamento me dá muito mais força para fazer isso que eu vou falar agora. Não se importar, tá? Não se importar com quando alguém tenta te diminuir. E eu vou categorizar tudo que eu falei aqui na seguinte frase. Ó, as pessoas atacam o diferente para permanecer no igual, ao invés de tentar entender o diferente e sair do igual. Eu vou explicar. Quando você tá lá andando na sua vida, aí você resolve fazer alguma coisa e tudo mais, e aquilo destoa do que as pessoas fazem, o que acontece geralmente é o seguinte: as pessoas não geram curiosidade
ou não tentam entender o que você está fazendo. Elas olham para o que você faz, rapidamente comparam com a própria vida, e aí com isso elas pegam e tentam te diminuir, né? Ou seja, elas olham para o que você faz, aquilo não se encaixa na esquemática de interpretação delas. Aí elas se amedrontam, se assustam com o desconhecido. E aí ela tem duas possibilidades. Ela pode tentar entender, que é uma atitude madura. Quando você tenta entender, você amplia a coisa, não é? Só que isso dói, porque isso tem que te colocar numa posição inferior, uma posição de não conheço, é uma exposição, querendo ou não. Poderia até, eu exploro muito isso no portal, com base num trabalho magnífico, que é o do Jordan Peterson, né? A arquitetura da crença. Eu falo muito disso no módulo, no treinamento, aliás, como amadurecer a sua personalidade e seus relacionamentos. Então, se você se interessa por isso de forma mais profunda, assista esse treinamento. Inclusive, a primeira aula dele ainda está disponível gratuitamente aqui, tá? Vou deixar o link aqui. Como amadurecer a sua personalidade, seus relacionamentos, aula 1. Assista, você vai ganhar muito, mas muito mais ferramentas com essa aula. Bom, voltando, então o que acontece é isso, temos posturas a ter. Uma das mais maduras seria isso. Eu ter uma curiosidade, com essa curiosidade eu aumentar meu repertório, melhorar e tal, que muitos de vocês fazem, afinal de contas vocês estão aqui, né? Aprendendo, buscando aprender e tal. Mas, geralmente nós temos outras duas posturas e essas duas posturas elas vão ser as mais frequentes, não é? Uma delas é justamente essa. Eu tento te diminuir. Ó, você não é parecido comigo, certo? Então, eu não simplesmente reafirmo o que eu faço. Ou seja, eu não foco no que eu sou bom especificamente ou tal. Não, eu olho para o que você faz, eu pego aquilo, eu chacoalho aquilo, eu jogo para baixo. Por quê? Já que você não faz o que eu faço, o que você faz é menor do que eu faço. Então veja, eu não estou apenas falando que o que eu faço é melhor, eu estou falando que o que você faz é pior. E o meu foco vai ser maior nisso. Ou seja, eu não quero especificamente provar que eu sou melhor, eu quero provar que você é pior. Eu não sei se você consegue ver diferença nisso, mas é importante que você consiga. Porque quando você consegue, aí você entende ainda mais e melhora essa questão do não se importar. Então, por exemplo, você vai virar para alguém, vamos supor, eu vou falar, cara, eu trabalho com a internet. A pessoa não faz ideia, isso aí é loucura. E aí a pessoa começa a atacar a internet. Ela não tá falando que o que ela consegue fazer é melhor do que o que eu faço. Ela só tá pegando o meu, chacoalhando e jogando para baixo. Não é? E isso se conecta com essa frase no seguinte sentido, ó. As pessoas atacam o diferente. Então, eu sou diferente, então ela vai me atacar, certo? Para permanecer na posição que elas estão. Ao invés de tentar entender o que eu faço, não é? É sair do igual. Porque quando eu me amplio, quando eu aumento o meu repertório, eu saio do igual. O igual, que eu estou querendo dizer aqui, é a minha realidade. Eu expando a minha realidade, certo? A maioria não quer fazer isso. Então eles vão olhar para o diferente, vão atacar, chacoalhar e te diminuir, não é? Tem até um vídeo que eu lancei há um tempo atrás, que é justamente, na verdade, eu até falo, eu vou colocar aqui o link, e lá eu até exploro um pouco mais até essa questão no seguinte sentido. Cara, quando eu olho para alguém que está me julgando, eu tenho que pensar, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, eu quero viver a vida dessa pessoa? Eu realmente quero viver a vida dessa pessoa, né? Só que aí a gente tem que tomar esse cuidado, por isso eu quis fazer esse vídeo, porque pode ser que eu esteja agindo como essa pessoa que tenta diminuir, assim, né? Ou seja, eu olho para aquilo, eu rechato, né? Eu afasto aquilo, vai, vou usar essa palavra, né? Eu afasto aquilo, eu chacoalho a realidade da pessoa e eu diminuo a realidade da pessoa, né? Claro, talvez uma tentativa de revidar, né? De dar o troco, mas isso não é maturidade, por isso é tão importante esse treinamento que eu mencionei e essa aula que eu falei aí, né? Logo, qual que é a questão fundamental aqui? As pessoas atacam o diferente. Então você precisa entender qual a dinâmica que está acontecendo. Peraí, já que eu estou julgando e tentando diminuir, ou estou sendo julgado e tentando diminuir, somos diferentes, né? E a postura mais natural é atacar o diferente e permanecer no igual. Logo, como maturidade, eu tenho que o quê? Entender o diferente e sair do igual. Isso não quer dizer que você vai fazer o que a pessoa faz ou que você vai mudar a sua vida. Não é isso. Eu me interesso por uma porrada de coisas que eu nunca vou fazer. Agora, eu tenho que ter essa postura. Só que quando eu vejo alguém não tendo essa postura, eu devo não me importar, porque eu devo entender que a maioria das pessoas está naquilo. Está naquela limitação, está naquela realidade limitada, naquela realidade protegidinha. Que faz o quê? Que faz com que eu, como uma criança birrenta, ataque tudo que seja diferente do que eu faço. E aí com isso,
Eu olho com muito menos peso para o que as pessoas estão falando, eu olho com muito menos peso para como estão me julgando ou deixando de me julgar, sacou? Só que isso é essa construção que eu fiz até agora, ela é muito importante, por isso o Portal Poder Social, cara, é um diferencial absurdo. Até assistam essa aula que eu vou te mostrar alguns dos comentários de alunos meus do fortalecimento emocional, da maturidade, da capacidade de negociação, né, na capacidade de se relacionar melhor com as pessoas. E aí você vai, por exemplo, olhar e ter até mais compaixão pro seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, que vão olhar para a sua realidade, não vão entendê-la. E nem vão querer entendê-la, porque para eles já acabou, né? E tá tudo bem, né? Você não precisa convencê-los do contrário. E aí você vai ganhando essa maturidade, né? E eu imagino, bom, eu vejo essa construção na minha, vamos dizer assim, trajetória. E eu vou tentando analisar minha postura, minha alteração, né, de postura, onde, por exemplo, lá atrás, eu já discuti com tios meus, por exemplo, né, a gente ficou um tempo sem se falar por causa disso, onde hoje eu olho para aquilo e aquela situação talvez se repita, não é? E eu ajo de forma totalmente diferente porque eu entendi isso aqui, eu entendi essa frase. Só que essa frase, ela tem que estar em cima de uma base mais construída. Então, o que eu até oriento vocês a fazerem é o seguinte, olha, pega essa frase, escreva no papel, tá? E comece a confrontar com a sua realidade. Veja quantas vezes você consegue aplicar aquilo. E aí, quando você não conseguir, você vai lá e repita aquela frase, tá? Para que você comece a olhar para a realidade e, mais uma vez, o que isso está fazendo? Isso é como um músculo que está sendo fortalecido por você. E aí você vai percebendo que você vai amadurecendo. E aí quando quando alguém tenta te diminuir, não é? Você simplesmente não sente mais aquele desespero em se defender. Porque você é uma pessoa madura e vê aquele ataque como algo inofensivo. Porque você entende melhor, você é uma pessoa mais madura. Sacou? Então entenda isso. E não se importe quando alguém tentar te diminuir. Né? Mas mais uma vez, não é o não se importar um tipo indiferente, tô nem aí, dane-se, falem o que quiser, porque isso é muito frágil e na verdade mostra que você se importa mais do que você imagina, ou seja, você na verdade se importa, mas você fala que não, é muito pior, porque como até li esses dias e achei muito legal essa frase, por mais que ela já, enfim, eu já explorei várias vezes esse conceito, que é essa ideia, você não pode fugir, se tudo tá na sua cabeça, não tem pra onde fugir. Mas eu gostei dessa frase, é verdade, é isso aí mesmo, pô. Tá tudo na sua cabeça, então você pode ir lá numa conversa de amigos, falar que não tá nem aí pra tudo que falaram pra você, mas quando você deitar na tua cama, eita, fugiu, acabou com a voz aqui. Quando você deitar na sua cama, o que vai acontecer é que você vai ficar com aquilo lá sendo remoído, né? E o que eu tô falando aqui é justamente pra atacar esse remoer. É esse amadurecimento. Por isso, mais uma vez, aproveitem enquanto está no ar. E claro, entrem para o portal para vocês entenderem. É aquela frase, daqui a um ano você desejará ter começado hoje, né? Então, assim, é disso que nós falamos aqui. Amadurecimento, não é? E pega essa frase e confronte com a realidade. Frequentemente confronte com a realidade. E você vai ver que é uma postura de mão dupla, né? Ou seja, você tem essa postura, mas você não espera essa mesma postura dos outros. E aí, com isso, você não se sente atacado. Como aquele cara que é mestre em artes marciais e que quando tá numa mesa com um idiota falando um monte de baboseira pra ele, ele não fala nada, porque ele sabe que ele não precisa se colocar, porque, cara, não vai fazer diferença. Até porque se ele tivesse que se colocar, talvez, se fosse muito pior pro cara, então deixa passar, não tá nem aí, sacou? É isso. Maturidade começa quando você começa a agir dessa forma no mundo, conseguindo interpretar o que você consegue, o que você deve e principalmente, não é? O que você não deve lidar ou se importar. Eu espero que esse vídeo, essa aula, tenha deixado claro e assista às aulas que eu mencionei aqui também, certo? E aí, você tem essa postura quando alguém tenta te diminuir? Me deixe saber nos comentários, me deixe saber o que você aprendeu também nas aulas que eu indiquei para você e como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula.